no nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Nós faremos a leitura até o versículo de número 15. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Vamos ter com ele. Amém? Amém? Aleluias. Esta é uma palavra que alguns anos atrás eu já ministrei sobre este texto, e agora o Senhor me deu a oportunidade de estar ministrando novamente esse texto, que fala muito aos nossos corações, pois este é um milagre extraordinário, né, que o Senhor ele operou. Lázaro havia morrido, e depois de 4 dias, né, que ele estava ali morto, sepultado, o Senhor o trouxe a vida. E todas as vezes que eu medito neste fato, medito neste milagre, né, eu fico muito impactado por causa da grandeza, não que os outros milagres, as outras operações, tudo que Deus faz é tremendo, tudo que Deus faz é maravilhoso, mas esse em especial é um milagre que desafia todas as probabilidades, e todas as leis, e todos os questionamentos. Esse texto é um texto que ele traz ensinamentos tremendos e profundos para as nossas vidas, dos quais nós devemos nos atentar. Não só o milagre em si, a operação em si de trazer alguém que estava há muito tempo morto à vida, mas em toda a história, em tudo que envolveu este grande milagre, traz grandes ensinamentos que nós devemos reter para as nossas vidas. E uma das coisas maravilhosas que nós podemos entender aqui, né, uma das coisas que nós vamos entender aqui nesse texto, é que Jesus, ele sempre está disposto e não mede esforços para dar glória a Deus, ao Pai, e que as nossas vidas é um instrumento, é um canal pelo qual Ele deseja operar para glorificar e bendizer o nome do Senhor, o nome do Pai. Lá
ele não era só um discípulo de Jesus. Quando você vê na Bíblia, você vai olhar e ver que Jesus, ele tinha lá o seu círculo de seguidores, e entre os seguidores havia aqueles que eram os mais próximos, entre os próximos tinha os apóstolos, e entre os apóstolos tinha pessoas que eram mais próximas a ele. E pouco nós ouvimos falar sobre um ciclo de amizade. E Lázaro, Maria e Marta eram pessoas que faziam parte do círculo de amizade de Jesus. Eram pessoas muito mais chegadas, eu creio, que até mesmo os apóstolos eram amigos do Senhor Jesus Cristo. E pelo fato de Lázaro, Marta e Maria serem amigos próximos de Jesus, porque Jesus, todas as vezes que ia para a Judéia, todas as vezes que o Senhor, então, ele subia para ir adorar em Jerusalém, aonde ele ficava? Ele ficava na casa do seu amigo, ele ficava com aquela família lá em Betânia, aonde ele tinha amizade. Eles não eram só discípulos e seguidores, mas eles eram amigos a quem Jesus fazia questão de estar ali na casa deles. E esse texto nos mostra algumas coisas. A primeira coisa que esse texto mostra é que dificuldades, crises, aflições são inevitáveis, acontecem com todo mundo. Problemas acontecem com todas as pessoas. Crise acontece com todas as pessoas. Ninguém está isento de passar por problemas. Por mais que você e eu, nós somos filhos de Deus, herdeiros do reino, co-herdeiros com o Senhor Jesus. Por mais que você somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Por mais que você somos templo, tabernáculo, morada do Espírito de Deus. Por mais que eu e você, nós façamos parte da natureza divina, enquanto estivermos neste corpo, nesta carne, nesta terra, não estamos isentos de crises, problemas, dificuldades ou aflições. Lázaro era amigo íntimo e pessoal de Jesus Cristo. E isto impediu dele passar por uma crise? Não. Da mesma forma, nós como cristãos, nós precisamos entender que as crises são coisas inevitáveis. A Bíblia nos ensina, nos exorta a nos revestirmos com as armaduras. A Bíblia ela nos mostra que há uma guerra espiritual constante sendo travada, da qual eu e você somos soldados, da qual eu e você nós temos que travar, temos que nos revestir das armas celestiais, temos que combater, porque o mundo espiritual está se movimentando, ele não para de se movimentar, de trabalhar, ele não para de querer fazer o quê? De trazer o mal, de estabelecer o mal na terra, nas nossas vidas, né? Muito mais que nós, que somos luz, eles tentam nos destruir. Então, querer ter uma vida aonde você não vai ter provações, é só na glória. Enquanto nesta terra nós temos que aprender a guerrear, temos que aprender a lutar, e temos que aprender a lidar com certos tipos de problemas, certos tipos de provações. E esse texto mostra que não só apenas Lázaro ficou doente, um amigo próximo, um amigo chegado ficou doente, mas diz que a situação ela saiu do controle, ela aumentou ao ponto de que Lázaro agora estava correndo riscos. A vida dele estava em perigo, porque aquela doença ela foi aumentando, Lázaro foi ficando cada vez mais fraco, aquilo saiu do controle. Às vezes,
as dificuldades elas podem sair do nosso controle, daquilo que nós esperamos. Nós temos que aprender a lidar com essas dificuldades também. Você ora, você busca, você jejua, e aí você cai naquele erro. Eu oro e nada acontece. Eu oro e Deus não está ouvindo. Não é isso que sempre as pessoas dizem quando estão passando por momentos difíceis, e aí as coisas começam a sair do controle, e aí então a pessoa está lá fazendo o que é certo, está buscando, orando, jejuando, mas parece que nada está acontecendo. E aí então elas falam: estou fazendo e não está acontecendo nada. Não, isso é errado. Toda oração ela tem uma resposta, toda oração tem uma reação de Deus. Talvez ela não seja aquilo que nós estamos querendo, talvez não seja aquilo que nós desejamos na hora. As irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. O que Jesus ele fez? Ele ignorou? Não. Ele deu uma resposta. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E ele permaneceu no lugar onde ele está. E muitas vezes as coisas estão assim na nossa caminhada com o Senhor. As coisas estão fora do nosso controle. Ninguém gosta que as coisas saiam do controle. Ou você gosta de perder o controle das coisas? Não, ninguém gosta. Está cada vez indo pior, cada vez está ficando ruim, né? E você está ali tentando pegar, né, pelas mãos, orando, buscando, mas ainda está longe de alcançar o objetivo. O milagre na vida de Lázaro estava cada vez mais longe. Mesmo chamando o Senhor, mesmo mandar, chama um recado: ó Senhor, vem, mas ainda estava longe. Essa semana eu passei por uma situação parecida com essa. Fui fazer meu exame de imagem, todo feliz, pensando: me livrei, né, das tribulações, vou me livrar desse catéter que me dói de dia e de noite, dessas pedras que já me atribulam já há muito tempo, todo felizão. E aí quando eu fui fazer o exame lá, meu Deus do céu, o médico olhou e falou: meu, você tem 5 pedras. Você está com 5, eu achando que não tinha nenhuma. 5, mas como pode? 3 de 1 centímetro, uma de 8 milímetros e outra de 7 milímetros. E a última operação que eu fiz, o médico falou para minha esposa: olha, não tem mais nada, não achei mais nada, só tem farelinho. E aquilo faz o quê? Traz um choque. Na hora eu fiquei chateado, eu falei: Deus, e agora? Vou passar a vida arrancando pedra? Eu oro para Deus mandar os anjos entregar as pedras preciosas, mas não oro para vir pedra de mim. Eu quero, né, pedra de anjo, não pedra de mim. Eu acho que está errada a oração. Aí eu falei: não, isso está errado. Ficar baqueado, ficar chateado, não, essa crise não vai causar o efeito na minha vida de forma negativa, não, porque eu sei que o Senhor está trabalhando ao meu favor, embora não seja da maneira que eu quero no momento, mas tudo está nas mãos dele. Jesus ouviu ali o pedido, a súplica das irmãs de Lázaro, e a resposta dele: olha, esta doença não é para a morte, mas é para a vida. E continuou o que
Assim também, quando as crises estiverem fora do teu controle, descanse no Senhor, porque nas mãos dele não sai do controle, nunca vai sair do controle. Da minha mão, da tua mão, tudo bem, pode sair do controle, mas das mãos dele não sai. Das mãos dele nunca vai sair. E muitas vezes você olha então e você vai ver esse texto que vai nos ensinar por quê. O rapaz, o emissário volta, e quando ele volta, Lázaro já tinha morrido. Na verdade, você olha a história, estuda, você vai ver que assim que aquele rapaz sai com a mensagem, Lázaro morre. E aí, quando ele volta, ele vê Maria chorando, vê Marta chorando, vê ali as pessoas de Betânia chorando. E eu fico imaginando aquelas irmãs: ué, cadê Jesus? Ele não veio? E o rapaz lá, que o emissário falou: não. Ele falou alguma coisa? Se fosse você que estivesse com aquele recado, você ia dar? Vendo todo mundo chorando? Jesus falou: ó, ele não vai morrer. E você chega, está morto, está enterrado. E aí? Você tinha coragem de falar? Você inventava? Jesus não falou nada, não encontrei isso. Eu fico imaginando aquele rapaz virando e falando assim: olha, Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte. Mas espera aí, ele morreu. Será que o Senhor errou? Será que Jesus, justo com o seu amigo Lázaro, ele errou? E às vezes nós perguntamos para nós: será que justamente comigo Deus está pisando na bola? Será que justamente comigo Deus não está me ouvindo? Será que justamente comigo Deus não vem socorrer? Olha a minha tribulação, olha a minha dor, a minha angústia. E eu fico imaginando então aquelas irmãs ficando tristes com o seu amigo por não ter vindo, pela resposta totalmente diferente daquilo que estava vivendo naquele momento. E muitas vezes nós nos frustramos assim também, porque nós estamos esperando algo da parte de Deus, ouvimos até mesmo Ele falando a nosso respeito, mas tudo parecendo que está indo ao contrário, diferente. E diante disso, então, como é que nós vamos conciliar o amor de Jesus com os nossos sofrimentos? Como você concilia o amor de Deus por você diante das provas, das lutas, dos sofrimentos, das aflições e daquilo que está, sabe, tirando a tua paciência, o teu sono e te frustrando? Como conciliar então? E ali então era o momento. Em nossas vidas nós temos que aprender que há esses momentos que nós temos que aprender a conciliar. Lázaro era amigo e ficou doente. Lázaro era alguém chegado e chegou a morrer. Marta e Maria fizeram a coisa certa. Você olha o versículo 3, você vê uma chave tremenda. Coloca o versículo 3. Você lê o versículo 3, você vê uma chave tremenda. Quando ela envia um recado, ela fala algo que é maravilhoso. Ó, essa parte aqui, ó, parte
22: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha o apelo do clamor daquelas irmãs. Senhor, está doente aquela pessoa que o Senhor ama. Ela não falou assim: Senhor, está doente aquele que te ama, mas aquele a quem tu amas. Elas foram, colocaram o amor de Jesus por Lázaro em primeiro. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Ao contrário. Nós queremos colocar os nossos problemas diante de Deus e queremos colocar o nosso amor por Deus acima do amor dele por nós. Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que esse problema está acontecendo comigo? Senhor, eu sou fiel a ti. Por que o Senhor não vem em meu socorro? Nós queremos colocar o nosso amor e a nossa fidelidade acima do amor e da fidelidade de Deus. Quem é que nos já orou desse jeito? Dizendo: Senhor, olha, o Senhor sabe que eu te amo, e por que, Senhor, isso ou aquilo? E elas fizeram: Senhor, aquele a quem você ama. Ou seja, nós não podemos de forma nenhuma duvidar do amor de Deus por nós. Se está com problema, fala: Senhor, eis aqui, Senhor, teu filho a quem o Senhor ama, eu estou com um problema. Não duvide do amor de Deus por você por causa do teu problema. Não é a nossa dificuldade que vai aumentar ou diminuir ou provar o amor do Senhor por nós, porque Deus aprovou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso favor. Jesus aprovou por mim e por você o amor dele. Nós não merecíamos estar aqui, nós merecíamos o inferno, porque nós somos pecadores. E pecado é pecado diante de Deus. Não importa o grau, o tamanho do pecado, ou da consequência do pecado. Você pecou na menor, você é tão culpado como aquele que pecou em coisas grandes. As diferenças são o quê? São as consequências de cada pecado, mas pecado é pecado. E ninguém pode justificar diante de Deus: mas Deus, eu sou justo. Não, já é pecado, porque você está mentindo. E Jesus se fez carne, habitou entre nós, ele morreu naquela cruz, ele foi, ultrajado, humilhado, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, para que eu e você pudéssemos fazer parte da família de Deus. Através do amor dele, eu e você, nós entramos nas promessas e nas bênçãos e tudo mais. Então não pode haver dúvida nos nossos corações do amor dele por nós. E na hora do sofrimento, nós ficamos então querendo uma justificação: Senhor, se tu me amas, por que isso? Se tu me amas, por que aquilo? E querer colocar o amor dele, prova do amor dele, diante da circunstância ou da solução de algum problema. Não é assim. Nós temos que aprender a conciliar o amor dele diante das nossas dificuldades e crer que ele vem no nosso socorro, porque você vai olhar em nenhum lugar da Bíblia, da palavra de Deus, você vai ver Jesus se negando a estar socorrendo, a estar ensinando, a estar dando uma palavra. Deus não se nega em socorrer os seus filhos.
Outro dia eu fui dar uma de, como é que fala a palavra? De direitos humanos com Deus. Fui cair na besteira, não entendi uma palavra, e aí eu fui dar uma de direitos humanos com Deus. Estava lendo algumas passagens, e aí naquelas passagens, né, Deus dando ordem a Moisés, a Josué, a Samuel e a Davi, que havia certos povos entre ali a nação de Canaã, certas aldeias, certos povos, que Deus ele mandava não só o povo chegar, né, invadir, mas ele falava que ninguém podia sobreviver. Os homens, as mulheres, as crianças e até mesmo os animais, as coisas que eles tinham que queimar tudo, não podia sobrar nada daquela cidade. Já leram passagem assim? Onde Deus dava uma ordem que todos tinham que ser exterminados, grandes, pequenos, bebezinhos, tudo. Aí você vai com aquela mentalidade de direitos humanos com Deus. Mas Senhor, tá bom, lá os marmanjos, lá tudo mal, as mulheres também tudo mal, mas é criançada, Senhor. Por quê? Porque não poupa a criançada, né? Querendo ser político do Senhor. Mas graças a Deus que Deus é um Deus de misericórdia. Porque na minha burrice, na minha tolice, né, em querer dar de direitos humanos com Deus, o Senhor Espírito Santo ele veio, ele falou: filho, sabe por quê? Todas aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que já não, que o cálice da maldade delas já tinha enchido diante de Deus. Então, eram pessoas que adoravam aos demônios, pessoas que se especializaram em bruxaria, em artes malignas. Os homens, as mulheres, tudo eles faziam questão de estarem consagrando a demônios, isso e aquilo. E as crianças eram tudo consagradas também a eles. E aquelas crianças, se permanecessem, elas dariam continuidade a toda aquela herança maligna e demoníaca, porque já nasciam, com o capeta ali ao lado, já consagrada. Satanás, se sentiu dono daquelas crianças, e ele falou: sabe por quê? Eu mandei exterminar, porque eu estou salvando elas. Elas eram salvas por causa da inocência. Jesus ensina que dos pequeninos é o reino dos céus. Jesus estava salvando. Quando Deus manda, aquilo abriu meu coração para o entendimento. Eu falei: Deus, como o Senhor é maravilhoso! Porque aqueles que estavam na maldade da consciência, eles iam pagar porque os seres mais inocentes, se crescessem debaixo daquela maldição, daquele ambiente, eles também se perderiam. Mas o Senhor ali mandando, por mais que pareça horrível, o Senhor estava salvando, estava dando a eles a eternidade, o reino. Eu falei: Senhor, obrigado por tirar a minha ignorância. Porque a maioria das pessoas pensam que Deus no Antigo Testamento era bravo e agora no Novo Testamento é bonzinho. É diferente, não? É o mesmo amor. Só que a forma de lidar, a forma da revelação era uma. E você olha na história também, quantos povos foram eliminados, quantas nações foram
dominadas. Por quê? Porque eles tinham autoconhecimento de bruxaria, de coisas das trevas, que iam passando de geração em geração, em geração, em geração. Esse Deus não pega e arranca e não corta da raiz. Quantas vidas se perdiam? Quantos inocentes já nasciam debaixo daquelas maldições? Quantas crianças que são consagradas no ventre dos seus pais a demônios, a feiticeiros, e tem uma vida miserável, desgraçada, porque os seus pais os consagraram. Então eu entendi. Falei: Senhor, obrigado. Obrigado por me socorrer da minha ignorância, entender e compreender o teu amor. Como conciliar o amor de Deus diante de tantas coisas que vemos e pensamentos que nós temos? Só pelo Espírito de Deus que nós temos então a revelação. Pelo Espírito de Deus nós temos o entendimento de compreender os propósitos de Deus, que Deus nos ama, e jamais pense ao contrário disso. Jamais pense ao contrário, que o amor de Deus tem que ser provado para mim e para você, em Ele fazer na hora que nós queremos e da forma que nós queremos a obra dele. Não. Jesus tinha curado um desconhecido que era empregado de um centurião. O centurião foi lá: Senhor, olha, meu criado está doente. Jesus falou: pode ir embora, que ele já está curado. Jesus curou a filha daquela mulher síria, fenícia, de uma estrangeira que estava horrivelmente endemoniada. Jesus falou uma palavra, a menina foi curada, curou a distância. Mas em Lázaro, por que não? Porque o que Deus queria realizar é muito maior. O que Deus quer fazer na minha e na tua vida é muito maior daquilo que nós estamos pensando, nós estamos imaginando. E a Bíblia ela fala que a nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que nós estamos achando a pior coisa do mundo, a Bíblia fala que a leve e momentânea tribulação vai redundar em louvor, honra e glória a Deus. Jesus estava aqui movendo em favor de Lázaro, de Marta e Maria, mas eles não sabiam. Para eles Jesus estava demorando, e muitas vezes nós temos que aprender a conciliar o tempo de Deus com o nosso. O tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro. A Bíblia fala, né, que quando Jesus chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Como lidar com essa questão do tempo? Você vai oscilar entre fé e lógica. Ai, está demorando, não tem mais jeito. E agora? Esta enfermidade foi para a morte. Como assim morreu? Como assim Deus estava trabalhando na minha vida? Se está cada vez mais sem saída. Não tem mais tempo. E a gente grita: Senhor, apressa-te em me socorrer. Senhor, não te detenhas. Senhor, não demores. Senhor, se passar de hoje, eu acho que eu vou morrer. O nosso desespero fica, brigando com a nossa fé. A tua lógica fica brigando com a fé. Fica lá, primeiro round, é uma briga. E às vezes essa briga
nos leva a fazer o quê? A ficar chateado com o Senhor, triste com o Senhor. Quando Jesus chega, como é que era? Como é que estava aquelas irmãs? Estavam muito chateadas. Jesus nem entrou na cidade, Jesus ficou fora da cidade. Porque de longe ele sentiu ali o que estava acontecendo. E ele não quis entrar em um ambiente onde havia chateação. Estavam tristes, é claro, com a perda irreparável. Mas além da perda, estavam tristes com isso. Então Jesus manda chamar de longe da cidade. E quando ela chega, e Jesus começa a conversar com Marta, primeiro chama Marta, qual é a reação dela? Coloca para mim os versos do 22 ao 25 para a gente ler. Eu quero ler esse texto. João 11, 22 ao 25. Oi? Não quer trabalhar? Amém, vou ler. Deixa eu só pegar aqui uma tradução melhor. João 11, do 22 ao 25. Amém. Olha lá. Conseguiram? Não, né? Mas não tem problema. Fique em paz. Ouve a palavra também. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus, ele chegou e chamou a Marta. E se você ler os textos, os versos para cima, você vai ver ela falando: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Como se a culpa fosse de Jesus, como se Jesus tivesse colocado a doença em Lázaro, como se Jesus tinha que dar 24 horas por dia à disposição de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, Senhor. E não é assim muitas vezes que nós lidamos com o Senhor? Se o Senhor estiver na minha vida, se o Senhor ouvir a minha oração, se o Senhor me ama, se o Senhor quer me abençoar, como se Jesus não quisesse nada disso. E aí Jesus vai ensinar para ela algumas coisas. Porque nós, muitas vezes, não estamos preparados. Presta atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes as coisas se alongam nas nossas vidas porque nós não estamos preparados. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a cura iria acontecer. Nós cremos em Deus que cura o passado. Falamos dos milagres, tudo no passado, nas promessas no passado, nas bênçãos no passado. No passado tudo acontecia, sim ou não? Não é assim? No passado tudo acontecia.
E aí Jesus fala, não, o Senhor não vai estar. Não, Senhor, eu sei, no último dia. Aí no passado a gente já vai para o futuro. Não, Senhor, eu sei que minha bênção vai chegar, talvez daqui 6 meses, 1 mês, 1 ano. Lá no futuro está a bênção. Deus está falando, vem receber a bênção. Você não. Lá na frente, lá vai vir a bênção. Hoje não. Jesus está falando sempre no presente. Jesus estava falando para ela, o teu irmão vai levantar. Não, Senhor, no futuro não. Marta, é agora, eu estou falando de agora. Nós temos que entender que quando Deus está falando conosco, está falando do tempo hoje, seu filho. A voz do Senhor não endureça o teu coração. O tempo da bênção quando é que é? Semana que vem? Não, né? É hoje, agora. E a gente crê no passado, a gente crê no futuro, mas no hoje, no agora, a gente fica, será? Eu estou com disposição. Mas para frente. Teve uma vez, o irmão falou, não, mas para frente eu vou lá receber a oração. Mas para frente eu vou pedir para Deus, e Deus chamando agora, e nós ficamos perdendo a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso socorro, porque deixamos tudo nos atrapalhar e ficamos com a nossa cabeça imaginando coisas, e Deus quer mostrar para nós a realidade dele. A nossa mente, ela precisa mudar. O nosso entendimento precisa mudar. Porque o Senhor, Ele se compadece das nossas dores. Você olha o texto, vocês conhecem o texto, esse texto é famoso. Você vê que Jesus fez o que lá? Todo mundo chorando. Deu risada? O que Jesus fez? Chorou. O que isso quer dizer? Que Ele compartilha dos nossos sofrimentos. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer perfeitamente, plenamente, nós, porque em tudo Ele foi provado, testado. Todo tipo de situação, o Senhor, Ele tem conhecimento. Ele chora comigo, com você. Ele sofre comigo, com você. Ele não está alheio aos nossos sofrimentos. Enquanto a gente não coloca isso na cabeça, nós ficamos questionando. Enquanto a gente não coloca isso no fundo do nosso coração, nós não compreendemos que o nosso sumo sacerdote, ele pode perfeitamente compreender aquilo que nós estamos vivendo. Ele conhece todos os tipos de aflições. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele carregou, sabe, os nossos castigos, os sofrimentos que Ele carregou sobre si. Então, aquele que nos ama se compadece das nossas dores também. Então Jesus chorou também lá. Mas aquele que se compadece também é aquele que tem o poder para mudar a nossa situação, enxugar as lágrimas dos nossos olhos e transformar a profunda tristeza em alegria. Jesus chorou. E quando a turma
Ele abriu os olhos do cego de nascença, fez tanta coisa e não pôde curar o amigo dele. Que situação! E aí Jesus, ele fala algo: me leva aonde está Lázaro, me leva no lugar aonde está ali a tua tristeza. Lázaro estava sepultado, e aquela sepultura representa o quê? O motivo da tua tristeza. Por que eles estavam chorando? Porque Lázaro tinha morrido. A sepultura, então, significa o lugar aonde está a tua tristeza, a tua dificuldade. E Jesus, ele nos faz um convite hoje, fala: olha, me leva aonde está esta dificuldade, esse problema que te faz chorar. Me leva lá. E quando eles chegaram lá no lugar, no túmulo de Lázaro, o que Jesus ele faz? Ele ora ao Pai, agradece ao Pai, louva ao Pai, e ele dá uma ordem: tira a pedra. Sabe por quê? Porque na hora que Deus ele quer por um fim, basta. Ele quer que você coopere com Ele. Ele não vai fazer sozinho. Ele quer que você coopere com Ele. Ele fala para mim, para você: tira a pedra para eu ver o teu sofrimento. E aí alguém grita: não, Senhor, já será mal. Não, já faz 4 dias, não tem mais solução. E muitas vezes nós estamos assim, Jesus dizendo: tira a pedra. E você fala: não, Senhor. Sabe por quê? Porque você vai ter que lidar com aquilo que te magoa. Você vai ter que lidar com aquilo que te entristece. E a tristeza, ela pede. O mal, eles soltam um odor de morte. E a turma falou: não, Senhor, eu vou tirar a pedra. Senão não tem milagre. Temos que aprender a arrancar a pedra. Não basta mostrar para o Senhor aonde está sepultado ali, aonde está enraizado a dor. Você tem que arrancar a pedra para que Jesus possa operar. Ah, mas cheira mal, não importa o cheiro, não importa, que você vai ter que lidar com aquilo. Você tem que obedecer a Deus. Quando obedecemos a voz do Mestre e tiramos a pedra, então Ele brada a sua voz, que é vida, que é restauração. E Jesus grita: Lázaro, sai para fora. E imediatamente aquele corpo que estava em decomposição volta à vida. Imediatamente todas as células que haviam morrido, todo o neurônio que havia sido desfeito, começa a fervilhar e a criar vida. Eu fico imaginando a cena, porque um corpo, quando não tem mais vida, os bichos começam, depois de algumas horas, o sangue vira praticamente água, calma, as córneas do olho, né? Uma parte que derrete, coisa, mas nada tem possibilidade de ser restaurado. E Jesus deu uma ordem, instantaneamente tudo voltou à vida. Tudo voltou à vida. Sabe o que não voltou à vida? A doença que matou Lázaro.
Você e eu abrimos a porta, tiramos a pedra. Jesus, ele dá a ordem, e o que está morto volta à vida, menos a raiz do teu problema. Esse vai permanecer lá. E aí então que a Bíblia diz que Lázaro então saiu para o Siramundo. Estava enfaixado, todo enfaixado, conseguia andar direito. O que Jesus ele fala? Desatai-o e deixai-o ir. O que nós podemos entender com isso? Que quando Deus ele opera nas nossas vidas, nós não podemos permanecer da forma em que nós estávamos, com a roupa mortuária, cheirando morte, porque ele não saiu lá cheirosinho não, viu? Perfumado, que passou lá os perfumes. Fala um perfume bem cheiroso aí, irmão, um que é bem cheiroso aí, fala aí. Malbec, ele deu. Oi? Malbec? Ele não passou Malbec lá, cheirosão, não. Era Caatinga. Ele estava catingado. Aquela roupa que ele estava vendendo. Jesus falou: desatai e deixai, tire as roupas velhas e se revista do novo. Você não tem mais nada a ver com aquela história que te levou a isso. Não tem mais nada a ver. Então arranca de você, joga no esquecimento. Vou guardar uma faixinha de recordação. Não, Jesus mandou tirar tudo. A Bíblia fala que nós temos que nos revestir do novo. Ser Deus é Deus de novidade, Deus de novo. Deus não é Deus de velho, de coisa velha. Deus não te dá nada velho. Ele traz à existência aquilo que não existe em nossas vidas. Ele quer trazer novo, novidade. Então eu e você temos que fazer a nossa parte também. Tira o velho, o pensamento velho, a emoção velha, a forma velha de entender, de compreender, de se revista do novo que Deus está nos dando a oportunidade de, neste dia, de viver, de ser. Está entendendo o que a palavra nos ensina? A Bíblia é clara que nós não devemos nos conformar com a nossa forma de pensar, mas nós temos que ter o quê? Uma transformação no nosso entendimento. E aí vem uma série de bênçãos para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que esta palavra venha trazer fortalecimento e vida aos teus corações. Que esta palavra venha trazer libertação, nos libertar de uma forma errada de pensar e sentir, de muitas vezes questionar a Deus, de muitas vezes querer provas de Deus. De nós, então, aprendemos a confiar e cada vez mais a buscar e estar cada dia mais na presença deste Deus maravilhoso e tremendo, a quem nos permitiu estarmos aqui para ouvir esta palavra em nome de Jesus. Amém?